Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, é o meu prazer. Te seguirei aonde for, Senhor. Eu te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde for, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Por causa do dia dele, dia 4, a igreja sempre celebra no primeiro domingo de agosto o dia do Padre. É claro, o dia do Padre é no dia 4 de agosto. Mas em vista deste dia, muitas vezes cair no meio da semana, a Igreja do Brasil coloca no primeiro domingo, para que nós lembremos desta vocação tão divina, diria, porque o Padre é o próprio Cristo. O Padre, quando está em função de sacerdote, ele age em persona Cristo, ele é a pessoa de Cristo. Portanto, neste dia, meus irmãos, eu queria de maneira especial, nesse último momento do nosso tríduo, que nós intercedamos pelo sacerdócio. Sem o sacerdote, nenhum de nós é cristão. Sem o sacerdote, nós não recebemos o sacramento do batismo. Recebemos em caso de urgência, no caso de morte, mas é preciso que o Padre confirme. Sem o Padre, não há Eucaristia. Não há Jesus presente eucarístico no meio de nós. Sem o Padre, nossos pecados estariam todos eles retidos. Mas pelo sacramento da penitência nós obtemos a graça do perdão.
próprio Jesus que quis assim. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Mas aqueles a quem não perdoardes os pecados, eles serão retidos. É o Padre. É o Padre que nos acolhe quando nascemos de João Maria Vianney e nos batiza. É o Padre quando estamos agonizantes, na hora de partir. É Ele de novo que nos ministra o sacramento da unção dos enfermos. E nos prepara para uma boa morte. E nos prepara para o céu. Ele diz: tudo é o Pai. Portanto, coloquemos diante de Deus os nossos sacerdotes. Hoje o Padre Uri que aniversaria, o Padre Josélio, nosso pároco. Pensando, Senhor, olha por esses teus filhos, esses que tu escolhestes para serem os nossos pastores, para nos pastorear, para nos ensinar a indicar o caminho do céu. Nós colocamos diante de Ti, Jesus, nesse momento a vida do Padre Josélio, nosso pároco, do Padre Hugo, nosso vigário. Nós não podemos esquecer de tantos outros sacerdotes. Padre Edinardo, que há pouco estava conosco. Hoje Dom Aguinaldo, que há pouco tinha recebido apenas o 2º grau, o sacramento da ordem. E tu escolheste eles para serviço. Nosso pastor, Dom Vasconcelos, o clero da nossa diocese, os sacerdotes, Senhor, espalhados pelo mundo inteiro. Queremos colocá-los diante de Ti, na Tua presença, neste dia do Padre. E te pedir, Senhor, que você os assista em todos os momentos. Porque embora eles te tragam a nós e nos levem a Ti, Senhor, eles são homens como nós. São seres humanos como nós. São pessoas pecadoras como nós. São imperfeitos como nós. Mas Tu quiseste, Senhor, na imperfeição de cada um chamar. E que graça, Senhor, eles tiveram a coragem de tudo deixar para Te servir. Olha, Jesus, por esses Teus filhos. Tende compaixão desses Teus filhos, Senhor. Não os abandone. Não os deixe, Senhor. Não os deixe, não os deixe, nós Te pedimos. Tende misericórdia, Senhor, dos Teus sacerdotes, dos nossos sacerdotes, Senhor. Entregamos, Senhor, todas as inquietudes, todo o cheiro da solidão, quantas vezes à noite, sozinhos, nas suas casas paroquiais, sem nem alguém para dar um medicamento, um cuidado, eles estão lá sozinhos. E Tu vem só Tu, Senhor, para socorrê-los, para cuidar deles. Mas nós entregamos, Senhor, a solidão deles, as enfermidades, as dúvidas, as dificuldades. Esses homens que abandonaram os seus projetos pessoais como homens e entregaram toda a sua vida, os seus projetos, sonhos, para os Teus sonhos, Senhor, para os Teus projetos, onde abdicaram da sua vida, da sua juventude, do seu tempo para si, para a sua família, para se dedicar a uma outra família, uma família paroquial, uma família pastoral, uma família onde Você concedeu paroquianos, fiéis, serviço, Senhor. Por isso nós entregamos cada um desses sacerdotes, o coração deles, que Você os fortifique a cada dia, os renove a cada dia, e coloque sempre essa firmeza, dedicação e amor para contigo, Senhor, porque esse amor que os alimenta, esse amor, Senhor, para Ti, que os sustenta, Senhor. Por isso nós Te pedimos por cada um dos sacerdotes da Diocese de Sobral, toda a Diocese de Sobral,
de nenhum, nós apresentamos diante do teu altar. Apresentamos, Senhor, em especial daqui da sede de Sobral também, o que faz o nosso colégio episcopal, aqueles que fazem parte daqui, os seus serviços, os trabalhos, os seus projetos, os seus desejos de construções, de aperfeiçoamento nas suas paróquias, o desejo de catequese, de serviço, de missão, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti. Repita comigo, diga ao Jesus, Pontífice eterno, Divino Sacrificador, vós que no vosso incomparável amor deixaste sair do vosso sagrado coração o sacerdócio cristão, dignai-vos derramar nos vossos sacerdotes as ondas vivificantes do amor infinito. Olhai com bondade, Senhor, para todos aqueles que entraram nas fileiras sacerdotais. Guardai-os, Senhor, no vosso infinito amor e dai-lhes a graça, Senhor, de buscarem a cada dia renovarem suas vidas em Ti, segundo a Tua vontade. Repitamos aquela oração que já fizemos, mas de maneira diferente, façamos de novo. Deixai, ó Jesus, que em vosso coração eucarístico depositemos as mais ardentes preces pelo nosso clero. Multiplicai as vocações sacerdotais em nossa pátria. Atraí ao vosso altar os filhos do nosso Brasil. Chamai-os com instância ao vosso ministério. Conservai na perfeita fidelidade ao vosso serviço aqueles a quem já chamastes. Afervorai-os, purificai-os, santificai-os, não permitindo que se afastem do Espírito de vossa Igreja. Não consintais, ó Jesus, nós vos suplicamos que debaixo do céu brasileiro sejam por mãos indignas profanados os vossos mistérios de amor. Com instância, nós vos pedimos, deixai que a misericórdia do vosso coração vença a vossa justiça divina. Por aqueles que se recusaram à honra da vocação sacerdotal, ou dela desertaram, por vossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, Rainha dos sacerdotes, atendei, Senhor, a esta nossa insistente oração. Tende misericórdia, Senhor. Rezemos, meus irmãos, por aqueles que passaram pela nossa paróquia. Lembremos do Padre João Batista Ribeiro, o primeiro pároco. Lembremos do fundador desta paróquia, Monsenhor Luiz Pinto. Rezemos pelo Padre Martins, pelo Padre Estevão. Esses já faleceram. Peçamos a Deus que perdoe todas as faltas que por fraqueza humanas eles possam ter cometido, como sacerdotes especialmente. Que Deus os acolha no céu e os recompense pela doação, pela entrega de vida que cada um realizou. Nós rezemos também pelo Padre Rui, pelo Padre Lucione, pelo Padre Jairo, pelo Padre Eudes, pelo Padre Antônio José, pelo Padre Aristides, pelo Padre Edinardo. Rezemos também pelos aqueles que estão aqui hoje. No Espírito, coloquemos diante de Deus a vida desses homens.
Convido você também a lembrar agora, se você souber o nome do Padre que te batizou, o Padre que te casou, o Padre de quem você recebeu a primeira Eucaristia. Se você ainda lembrar aquele que primeiro te ouviu na confissão, coloque esses nomes diante de Deus. Talvez ele já tenha falecido, os meus que apareceram, o Senhor Nel, que me batizou, ele que confessou pela primeira vez, quem primeira vez me trouxe a Eucaristia, o Padre João Batista Aragão, o Padre Martins, que me casou, todos os falecidos, que Deus os tenha, que Deus os recompense. Se eles vivem, reze a Deus para que eles sejam fiéis, para que eles não desanimem, mas continuem buscando a cada dia mais viver a santa vontade de Deus. E louve a Deus pela vida deles, e agradeça pela vida deles. Rezamos pelos padres que deixam tudo, suas casas, suas famílias, e vão em missão. Entre nós não temos o Padre Úlio, que veio de longe da Alemanha, mas há quantos sacerdotes, meus irmãos, em terras estrangeiras, na Ásia, na África, em países onde a maioria da população não é católica, não é cristã, e eles são perseguidos. Muitos nos tempos de hoje são mortos na América Central, em países dominados por ditaduras que não aceitam o Evangelho, que não aceitam a Igreja. Rezemos por esses padres para que sejam eles fortalecidos na graça de Deus, sejam eles revigorados no amor de Deus, e não temam as ameaças, e não tenham medo. Não tenham medo daqueles que os perseguem, que os caluniam, mas que Jesus esteja com eles, os fortalecendo a cada dia. Que os anjos, o anjo protetor dos sacerdotes esteja com cada um deles, o anjo da guarda de cada um a os guardar. Mais do que os livrar, que o anjo da guarda os fortaleça para viver aquilo que é a vontade de Deus. Se preciso for derramar o próprio sangue, para que o nome de Jesus seja anunciado. Louvar a Deus por aqueles que deixaram suas terras e vieram para a nossa, para a terra de Santa Cruz. José de Anchieta, tantos jesuítas, Inácio de Azevedo, que também era jesuíta, que voltou em busca de missionários, e no caminho nas Ilhas Canárias, ele e mais 39 companheiros foram assassinados porque eram cristãos, porque eram católicos. Peçamos a Deus que os fortaleça, fortaleça esses homens, que derrame sobre eles o sangue de Cristo, que fecunda a terra, o sangue dos mártires que nos fecunda e que renova a nossa fé. Que o Senhor abençoe tantos sacerdotes perseguidos, incompreendidos, alguns entre nós caluniados.
Dizemos também, meus irmãos, pelos seminaristas, por aqueles que despertaram no coração, que sentiram o chamado de Deus, a vida sacerdotal. Há tantos, da nossa diocese e em tantas igrejas espalhadas pelo mundo, para que o Senhor possa falar ao coração de cada um aquilo que Ele deseja. E se o chamado for ao sacerdócio, que o Senhor nos confirme nesse chamado. Se esses que estão hoje no seminário não forem aqueles que serão bons padres, santos padres, que o Senhor possa nos dirigir para a verdadeira vocação de cada um. Para que não assuma o sacerdócio apenas por uma atração física, uma atração material, mas que sejam eles de fato atraídos à vida sacerdotal por uma entrega de vida, por uma oferta total de vida. Se aqueles que estão nos nossos seminários hoje não têm o desejo no coração de ofertar plenamente a vida, mas tirar algum proveito do ministério sacerdotal que o Senhor se encaminhe para a verdadeira vocação de cada um. Rezemos por esses, meus irmãos. Oremos no Espírito, pelos nossos seminaristas, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos oriente, para que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, para que o Espírito Santo dê discernimento aos formadores dos seminários, aos reitores, aos confessores dos seminaristas. Tu sabes tudo, o Senhor conhece os corações de cada um, Jesus. Não deixa que façamos discernimentos vãs, que façamos escolhas vãs, mas que aqueles que desejam de fato entregar suas vidas e ofertar suas vidas por amor do Teu reino, pela salvação das almas, das pobres almas, Senhor, que sejam eles confirmados na vida sacerdotal, Senhor. Aqueles que não têm, Senhor, afasta-os dos seminários e conduze-nos para a verdadeira vocação que cada um traz no coração, Senhor. Conduz o Senhor com o Teu Espírito Santo. Rezemos também, meus irmãos, pelos sacerdotes que depois de ordenados, especialmente aqueles que no nosso tempo e no nosso hoje deste tempo estão em crise vocacional. Pelos sacerdotes que se arrependeram de ter se ordenado. Pelos sacerdotes que se encontram, Senhor, sobrecarregados da missão, Senhor. E a missão que lhes foi confiada como se fosse um fardo que eles pensam em largar tudo, Senhor. Nós te pedimos por esses, te pedimos por aqueles que caíram, Senhor, em pecado e se tornaram, Senhor, motivo de escândalo para a Tua igreja, Senhor. Senhor, tenha compaixão desses e dá ao Teu povo, a nós, povo católico, Senhor, a graça de termos um coração misericordioso, de olharmos para esse com caridade, Senhor. Não com
acusação, não com uma espada de condenação, mas dá-nos a graça de olhar para estes homens, Senhor, com caridade, como Tu olhas para nós quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós fraquejamos. Tem misericórdia dos sacerdotes que se encontram em crise, Senhor, vocacional. Tem misericórdia daqueles que são sacerdotes hoje, Senhor, mas que abraçaram apenas para se livrar de alguma desordem física, sexual, financeira, familiar. Tem compaixão desses que hoje se encontram em crise, Senhor. Toca no coração desses Teus filhos, para que acima de tudo eles Te amem, Jesus. Que se abraçaram de fato de maneira errônea a vocação. Conduze-os Tu, Senhor. Conduze-os Tu, Senhor, aquilo que de fato eles são e para aquilo que eles foram chamados, Senhor. Perdoa os pecados dos Teus filhos e ajuda-os a caminhar na fidelidade aos Teus mandamentos, à Tua palavra, à Tua igreja, Senhor. Que não seja motivo de escândalo, que não continue no pecado, Senhor. Que não continue desviados do verdadeiro chamado ao sacerdócio, mas dá-lhes a graça de servir a eles, aos seus professores, aos bispos, Senhor. Dá discernimento ao nosso bispo, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Dá, Senhor, autoridade de pastor. Dá a ele caridade de pastor, dá a ele unção de pastor, mas dá a ele a graça de tomar as devidas decisões, Senhor, para que o Teu povo não se perca, para que as almas não se percam, Senhor, pela infidelidade dos pastores, pelos escândalos dos pastores, mas tem misericórdia, meu irmão, olhe no Espírito dos Seus braços. Reze por esses homens que se ordenaram com boa vontade, com uma boa intenção, mas que na realidade vacilaram, na fidelidade vacilaram. Oremos por eles. Santifica, Senhor, o clero, o nosso clero, o clero da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Santifica todos os sacerdotes, aqueles mais jovens que se ordenaram agora, que estão se ordenando hoje, Senhor. Mas aqueles que há mais tempo se ordenaram, Senhor, que hoje se encontram até alguns fora da sua própria consciência, Senhor. Te peço pelo Padre Gonçalo, te peço pelo Padre Sadoc, pelo Monsenhor Saraiva e tantos sacerdotes, Senhor, que hoje se encontram envelhecidos por causa do tempo, que não tenham a sua consciência, a sua santa consciência. Compadece-te desses também, Jesus, e faça com que tenham pessoas caridosas que possam cuidar deles, Senhor, como se fosse Tu mesmo, Senhor. Livra, Senhor, os nossos sacerdotes do homossexualismo, livra os nossos sacerdotes da pedofilia, livra os nossos sacerdotes da pornografia, livra os nossos sacerdotes, Senhor, da fornicação.
Livra, Senhor, os nossos sacerdotes de todos os vícios, Senhor. De todos os vícios. Livra os nossos sacerdotes do alcoolismo, Senhor. Do vício dos jogos. Livra os nossos sacerdotes, Senhor, da dependência da internet, Senhor. Livra os nossos sacerdotes do estrelismo, Senhor. Rezando comigo, diga: Senhor, enviai bons operários para a vossa messe e bons missionários para a vossa igreja. E vos peço eu, nada em meu favor, tudo para a vossa glória e para o vosso louvor. Peço-vos, Senhor, pela liberdade de espírito de todos os sacerdotes. Peço-vos, Senhor, que sejam livres, desprendidos de tudo, de parentes segundo a carne, de amigos segundo o mundo, que viva sem impedimentos, sem vícios, sem preocupações e até sem vontade própria. Peço-vos, Senhor, que sejam inteiramente disponíveis à vossa santa vontade, que só por amor possa ir para onde impele o Espírito Santo, sempre pronto para vos obedecer, sem nenhum escrúpulo e sempre com temor servir. Que sejam eles verdadeiros discípulos e servos de Maria, vossa mãe, e por ela sejam eles gerados da mesma forma como você quis, encontrando a liberdade em vós, sem nenhuma dependência. Peço-vos também, Senhor, pela castidade de cada sacerdote. Peço que sejam castos, não envolvidos em negócios, em ciências, em vaidades, em embaraços, nem em festas do mundo, mas vivendo entre os homens, possam instruí-los e santificá-los pela sabedoria divina. Sejam eles sempre homens de Deus. Peço-vos também, Senhor, pela pobreza. Peço-vos que sejam eles atentos ao vosso exemplo, que sendo o Senhor, o Rei da Glória, tomaste a forma de escravo e por própria vontade foste submisso à Virgem de Nazaré. Nós te pedimos, Senhor, todos os sacerdotes sejam humildes, nunca se julgando superior aos outros, mas por sua consagração, mais dedicados sejam eles, e seguidores da pobreza de espírito e desapegados das coisas terrenas. Peço do Senhor pela obediência, que sejam os nossos sacerdotes atentos a vossas palavras. Peço-vos que sejam eles submissos à hierarquia da igreja,
e imitadores dos apóstolos, que evangelizem com tal veemência que possa sacudir todos os corações por onde pregarem, denunciando as falsas esperanças que levam ao abismo da perdição. Que sejam nossos sacerdotes, verdadeiros discípulos e servos teus, como Maria, nossa mãe. Peço do Senhor, pelo amor à cruz, peço-vos que todos os sacerdotes decidam carregar toda espécie de cruz, sem fazer exceções ou escolhas. Pobreza, injustiça, fracasso, doença, humilhação, contradição, calúnia, aridez, discriminação, solidão, sofrimentos interiores e exteriores. Peço do Senhor que eles carreguem com paciência e alegria a sua cruz e nela encontrem a força vitoriosa que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. Que eles não sonhem com glórias e honras, mas com sofrer pelo vosso nome. Peço do Senhor pelas entregas, pela entrega dos bens espirituais. Que sejam eles devotos de Nossa Senhora e lhe entreguem, além do seu apostolado, todo o seu ser, incluindo o seu amor próprio. Pois quanto mais eles forem consagrados a Maria Santíssima, tanto mais serão unidos ao Senhor. Peço do Senhor que sejam eles amantes da Santíssima Eucaristia, que sejam propagadores do culto de adoração ao Santíssimo Sacramento, como o seu tudo, o sentido de sua vida, meio de cura, de libertação e de agradecimento à vossa promessa de nunca vos abandonar. Peço ao Senhor que todos eles acreditem no mistério eucarístico, na distribuição, não do pão e do vinho, mas do corpo, que é a carne viva do homem-deus, e do sangue, a verdadeira bebida, que pode saciar toda a nossa sede. Que os nossos sacerdotes, que todos os sacerdotes da Igreja Católica sejam verdadeiros discípulos da Santíssima Eucaristia, servos de Maria, nossa Mãe. Olha, Senhor, pelo nosso clero. Eu queria pedir e convidar agora todos os jovens que estão aqui, os que estão na escada, especialmente que se aproximem do altar. Todos os jovens. Vamos lá, juventude, rápido. Jovens. Tem jovens, não dá ainda sentado por aí. Jovens. Todos os jovens. É só dar esse capa não, viu? Todos os jovens. Bora, Elvio. Bora. Bora, Marcos Paulo. Dinamismo, bora, Cristo Batalha. Bora olhar para Jesus. Vem aqui diante dele ainda. Vocês ficam de pé, vai dando na cara, vocês estão sentados. Pegue os braços de vocês. Vamos orar por esses nossos irmãos, mas por eles e com eles vamos orar por toda a juventude. Para que Deus não só suscite vocações religiosas e sacerdotais, mas suscite verdadeiras vocações de santidade. Que são chamados ao matrimônio, que sejam santos, que sejam esposos e esposas santas no querer de Deus. Que são chamados a viverem só, talvez. Que sejam santos naquilo que Deus escolheu a viver. Que
ser chamado sacerdócio, que pode ser um sacerdote segundo o coração de Deus. Feche seus olhos, você jovem que está aqui, e diga para mim: eu estou aqui, Senhor. Eu não sei o que tu queres de mim, mas o que tu quiseres, Senhor, eu quero. Diga isso para ele. O que tu quiseres, eu quero, Senhor. Me conduz no teu querer. E se eu teimar, Senhor, e se eu resistir ao teu querer, vence, Senhor, a minha resistência. Vence, Senhor, a minha teimosia. E faz em mim tua vontade. Faz de mim um instrumento, Senhor. Um instrumento de santidade. Um instrumento de santificação para o teu povo. Na minha pobreza, na minha fraqueza, na minha infidelidade. Usa de mim, Senhor, como tu quiseres. Assim, meus irmãos, pela juventude. Não só pela juventude maranatá, mas por toda a juventude. Especialmente por aqueles que não conhecem a Cristo, que não experimentaram o amor de Deus, e nós experimentamos. Recebe, Senhor, esses teus filhos e incute no coração de cada um a tua vontade, Senhor. Não deixe que eles resistam, Senhor, a tua santa vontade. Vem, Senhor, consolar o coração de cada um diante das frustrações das escolhas. Vem, Senhor, trazer a tua voz, a tua palavra, Senhor, de conforto, de consolo, de segurança, Senhor. Não deixa, Senhor, que as escolhas do passado